Bom dia, hoje é 24 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, hoje é quinta-feira e eu estou reforçando aqui porque a Karen me pediu no Instagram para eu não deixar de falar os dias da semana, já que é assim que ela se localiza no espaço-tempo do podcast. Então, reforçando que hoje é quinta-feira, um dia antes da sexta-feira, também conhecida como a nova sexta-feira, caso você seja aí deste mundinho corporativo de home office, em que as pessoas transferiram seus happy hours para quinta-feira. Segunda-feira é dia de somente existir, terça é dia de date, quarta é dia de jogar futebol variados, quinta é dia de happy hour e sexta-feira é dia de só Deus sabe o que a gente vai querer fazer. Legal, 1 minuto de podcast, nem um sinal de alguma notícia, mas lá vem, hein? Lá vem elas. Hoje você escuta sobre a morte do líder do grupo mercenário da Rússia, sobre a história da Petrobras e da margem equatorial, sobre a WeWork e também sobre a Gympass, que eu estou implorando para a Bloomberg Linha para ter, fica aqui o meu recado para os meus chefes. A Gympass levou seu valor de mercado para 2,4 bilhões de dólares com uma rodada de investimento. Vou te dar uma palhinha aí também do dicionário de startupeiros. Caos, confusão e uma pitada de negócios e economia. Esse é o novo slogan do meu podcast, pode ser que ele mude amanhã. Sejam bem-vindas e bem-vindos e vambora! Só gostaria de sinalizar que é a segunda vez que estou gravando este podcast, então talvez o meu carisma ele já esteja indo um pouco embora, pois o áudio não funcionou. E então vamos lá. Eu até esqueci o que eu ia fazer. Muito bem, ler notícias, é isso que eu faço no podcast. O líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu em um acidente de avião nesta quarta-feira, segundo a agência russa Interfax e a BBC. O avião transportava 10 pessoas, incluindo Prigozhin. Teria sido abatido por forças de defesa do governo russo na região de Tver, ao norte de Moscou, segundo a BBC, citando a Grey Zone, um canal no Telegram com ligações ao grupo Wagner. O líder mercenário teve à frente de um levante contra o regime de Vladimir Putin há 2 meses em junho. Na ocasião, ele e os seus comandados tomaram o controle da cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, e depois chegaram a se deslocar a caminho da capital do país. Um acordo de trégua com Putin colocou fim à rebelião. Prigozhin aceitou desistir da invasão a Moscou, enquanto o governo russo abriu mão de acusações contra o grupo na justiça do país. Putin classificou Prigozhin como um traidor e, dias depois do acordo ser costurado, o Prigozhin ainda era considerado um homem marcado para morrer, segundo os meios de inteligência russos. Se você acha que o Brasil é uma grande novela, a gente talvez às vezes não chegue nem perto do que acontece lá na Rússia. Mentira, a gente chega assim, tudo é uma grande novela, cada um com as suas novelas, não é mesmo? E Yevgeny Prigozhin é de São Petersburgo, que também é a cidade natal do Vladimir Putin. O grupo, que é conhecido como Wagner, que era um codinome dos seus principais comandantes iniciais, também atuava além da Ucrânia na África e em outras regiões, ajudando a promover a agenda do Kremlin. Depois do motim de junho, foi costurado um acordo que foi mediado por Belarus, que acomodou em parte a situação entre o chefe do grupo do Wagner e o Kremlin. E como nós brasileiros não ficamos de fora de nada do que acontece ao redor do mundo, o avião em que ele estava e que supostamente teria sido aí abatida pelas forças da Rússia era um modelo da Embraer, a fabricante brasileira de aviões. Tá aí uma grandíssima curiosidade que você provavelmente vai conseguir se lembrar com facilidade para compartilhar com os amigos e parecer mais inteligente. E agora vamos falar de uma das minhas telenovelas favoritas, que não é nem a telenovela da Americanas, que o João pediu lá nos comentários para a gente se atualizar. Em breve, João, em breve teremos novidades por aí. E também não é Rebeldes, como a Laís me pediu para comentar, apesar de que Laís pediu para eu comentar sobre a EBD, na verdade, a banda, que começa a sua turnê nesta sexta-feira. Mas isso aqui não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, tem a ver com quem? Com a Petrobras e a margem equatorial. Essa telenovela que temos acompanhado de perto nos últimos meses. Se você quiser saber mais detalhes disso, corre lá no episódio do dia 29 de maio, que a gente fez toda aí uma reflexão sobre o que está acontecendo e por que a estatal de petróleo está em disputa com os órgãos ambientais brasileiros para conseguir explorar petróleo nesta região. Pois muito que bem, agora você imagine nesta telenovela 3 personagens, a Petrobras, é claro, o IBAMA e a Advocacia Geral da União. Podem entrar os 3 no meu pequeno estúdio. Pois o que acontece no capítulo de hoje? O governo brasileiro pode ter removido um dos principais obstáculos para a Petrobras perfurar
na promissora região da margem equatorial. Segundo a Advocacia Geral da União, um estudo de impacto ambiental importante que está sendo exigido pelo IBAMA não é necessário para o projeto. O caso foi encaminhado a uma Câmara de Mediação para iniciar um processo de reconciliação entre as agências federais envolvidas. IBAMA e Advocacia Geral da União podem parar de se estapear aqui na minha frente, por favor. Obrigada. Em nota, a Petrobras disse nesta quarta-feira que está totalmente disposta a participar da mediação para resolver quaisquer desacordos. A Petrobras, imagine, com as mãozinhas em cima da mesa, fazendo que sim com a cabeça, muito feliz. A gigante do petróleo considera ter cumprido todos os requisitos necessários para iniciar o trabalho, acrescentando que está aberta a novos pedidos. Em maio, o IBAMA bloqueou a Petrobras de explorar a bacia do Foz do Amazonas por preocupações ambientais e sociais. A licença onde a Petrobras planeja perfurar foi leiloada em 2013 e está paralisada desde então. Essa região da margem equatorial é uma continuação ali do litoral da Guiana, onde há alguns anos foram encontradas gigantescas reservas de petróleo que estão sendo exploradas por empresas internacionais. Inclusive, o PIB da Guiana triplicou em um desses últimos anos aí, não vou me lembrar agora de cabeça qual, após o início dessa exploração. Agora acompanhando uma telenovela relativamente recente aí, uma telenovela gringa, estamos falando da WeWork, que está recrutando assessores financeiros e legais para ajudá-la em uma reestruturação enquanto enfrenta uma pesada carga de dívidas e um fraco desempenho financeiro. Isso de acordo com quem? De acordo com o que vocês mais adoram ouvir? De acordo com pessoas com conhecimento do assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. Famosa fofoca jornalística. A gigante do coworking contratou a consultora imobiliária Ilco Global, recorreu à consultoria Álvares e Marçal e recontratou o escritório de advocacia Kirkland para aconselhamento sobre as suas opções, segundo essas pessoas que pediram para não serem identificadas porque o assunto é privado. A empresa tenta evitar um pedido de recuperação judicial pelo capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos e busca reestruturar suas dívidas fora dos tribunais, segundo uma dessas pessoas. Dívidas e compromissos com empresas chegavam a 18,7 bilhões de dólares ao fim do segundo trimestre. A capacidade da WeWork de evitar um pedido de recuperação judicial vai depender em grande parte da sua capacidade de rescindir ou renegociar um número substancial dos seus contratos de locação em mercados mais caros. Representantes da Ilco, da Álvares e da Kirkland não responderam aos pedidos de comentário da Bloomberg News. A WeWork disse no início deste mês, numa famosa call de 13 minutos, que havia dúvidas substanciais sobre sua capacidade de permanecer no mercado. A empresa vai se concentrar nos próximos meses em cortar custos de aluguel, negociar aluguéis mais favoráveis, aumentar a receita e captar dinheiro, segundo o comunicado na época. E como hoje estamos corps, business, vamos falar de mais uma companhia, agora a Gympass, plataforma de benefícios corporativos para a saúde e bem-estar, que não é contratada pela Bloomberg Linha, apesar da minha grande vontade, que informou nesta quarta-feira ter realizado uma rodada de financiamentos de 85 milhões de dólares, ou aproximadamente 419 milhões. O investimento foi liderado pelo fundo EQT Growth, do grupo sueco de Private Equity Equity, e avalia a empresa em 2,4 bilhões de dólares. E para os meus startupeiros de plantão, e para quem conhece um startupeiro, para quem até tem amigos que são, uma rodada de financiamento ou uma rodada de investimentos é algo que muitas das startups passam para poder crescer. Existem várias fases de rodadas de financiamento, rodadas de investimento. Apesar de financiamento e investimento serem uma coisa levemente diferente, porém, vamos colocar tudo no mesmo pacote aqui para você entender o que realmente importa, que é como que eles fazem a avaliação de mercado dessas empresas, que no caso da Gympass aqui está em 2,4 bilhões de dólares agora. É porque quando você faz uma rodada dessas, uma empresa compra uma fatia dessa companhia, fazendo com que as pessoas somem e, se essa empresa está pagando tanto para ter esta X fatia, quer dizer que 100% dessa empresa vale, no caso da Gympass, 2,4 bilhões. Essa rodada de financiamento também contou com a participação dos já investidores General Atlantic e More Strategic Ventures, que decidiram aumentar suas participações na empresa para não serem diluídos. Em 2021, SoftBank investiu 220 bilhões de dólares na startup a um valuation de 2,2 bilhões de dólares. Valuation e valor de mercado é a mesma coisa. O conglomerado japonês não participou desta última rodada. Inclusive, agora que eu fiz essa brevíssima tradução aí, para você ficar mais familiarizado com o assunto, quando você quiser dar em cima de um crush, que é startupeiro, e você quiser mostrar, eu tenho conhecimentos, você não fale uma rodada de investimento, pelo amor de Deus. Porque na hora,
sua crush vai falar assim, não, que isso, essa pessoa tá me enganando. Você fala um round de investimentos, entendeu? Você tem que usar a palavra em inglês para entrar aí nessa bolha, nessa galera. Este investimento na Gympass ocorre em um momento em que outras startups brasileiras têm conseguido levantar recursos após um período de baixa para o mercado de venture capital na região. Mais um termo aí para você usar no seu date de... Terça-feira já passou, né? Pode ter date na quinta-feira, não tem problema. É o seguinte, venture capital é tipo assim, dinheiro de aventura, dinheiro de risco, dinheiro que eu vou botar ali, eu vou, isso aqui, não sei, isso aqui vai me dar retorno, mas se me der, ou vai ser uma beleza. Então, é o venture capital. Nesta terça-feira, a fintech Nomad informou ter levantado um investimento de 61 milhões de dólares, ou 300 milhões de reais, em uma rodada Série B, liderada pelo fundo americano Tiger Global. Série B não é a série de futebol em que alguns times brasileiros, que eu não saberia nomear um sequer, que está na Série B, não é isso. Série B é um daqueles tipos de rounds de investimento que eu falei agora há pouco, que podem existir. Ele tem Série A, tem Série F, tem Seed, tem um monte de coisa aí. A startup Nomad foi avaliada em 1,8 bilhão de dólares depois deste investimento pela Tiger. A Gympass, fundada em 2012, oferece aos colaboradores de suas empresas acesso a uma rede de academias e estúdios de fitness, bem como aulas virtuais, sessões de meditação, pilates e outros serviços relacionados à saúde que poderiam ser muito bem utilizados pela Ana Carolina caso ela tivesse acesso ao Gympass. Durante a fase mais aguda da pandemia, principalmente em 2020, quando as academias tiveram que permanecer fechadas, a startup teve que reinventar o seu modelo de negócios, reformulou o seu aplicativo para incluir serviços online de exercícios físicos e bem-estar, de forma a manter a operação e não perder os seus clientes. A mudança também implicou em uma reestruturação e a startup precisou demitir cerca de 20% do seu quadro de funcionários. Acabou. Eu estou falando em Série B, mas eu sei que é Série A, eu acho. Não faço a menor ideia. Eu sei que eu estou com uma música da torcida do Corinthians na minha cabeça, que eu usei aqui toda a minha força de vontade para não cantar para vocês, porque eu tenho respeito pelos meus ouvintes não corintianos. Aí você me pergunta, Ana, você é corintiana? Não, eu sou o Tricolor Jack, Joinville Esporte Clube, que vai disputar uma vaga na Série D. Vai, Tricolor, eu sempre acreditei em você. Aí vem a sua velha pergunta também, o que isso tem a ver com economia e negócios? Mas tudo, né, futebol circula aí, circula o dinheiro do mundo, e também pra você puxar um assunto ali na fila do almoço, você manda essa, entendeu? E o Corinthians e o Palmeiras, que ganhou aí de 4-0 de alguém. Eu acho que era alguém da Colômbia. Ganhou, aparentemente. Aí vem a velha... opa, já li isso aqui. Fiquei nervosa. Estou enrolando, pois estou abrindo a caixinha de comentários. Ainda não abri. O Nirlan... ele pergunta se o Goldman Sachs seria um Sachs da marca Goldman. É uma excelente pergunta, Nirlan. Não. O Goldman Sachs é um banco americano. Escreve S-A-C-H-S. Né? Goldman /espaço Sachs. E eu achei legal o seu comentário. Achei muito bacana. O Israel pergunta como é que vai ficar a sigla de BRICS se a Arábia Saudita entrar no grupo. Pois, Israel, se você acompanhasse o TikTok de Bloomberlinia, você saberia. Você tem que dar uma audiência para as outras redes sociais, para as outras plataformas. Veja bem que o TikTok está lá com a resposta para o seu BRICS. O Douglas, eu não sei o que passa na cabeça dele, porque ele escuta o episódio 2 vezes por dia, mas sinto muito, meu filho, que você não, pelo amor de Deus, já basta eu ter que escutar de novo isso aqui para editar. Aí, a Denise diz que adora ouvir as fofocas no tom... Opa, errei. Ela diz que adora ouvir as notícias no tom de fofoca que eu faço, veja só. E a bruxinha diz que todos os dias de manhã ela vem bater ponto no meu podcast. Que ela se identifica demais, que ela sente o QI dela aumentar a cada informação sua. Eu fico feliz. Eu ia falar, nossa, sinto muito isso aqui. Mas não é verdade, tem várias informações aqui, né? Fico muito feliz que vocês absorvam as informações. É isso. Estamos aqui pra isso. Nossa, como eu falei hoje. Então tá bom. Um grande beijo aí. Deixa eu mandar um beijo pro Ian. É Ian. Ian, se eu errei seu nome, eu acho que você trabalhava no Senac de Minas Gerais. Sebrae, era Sebrae de Minas Gerais. Encontrei o Ian num evento que fui ontem, no Digitox. Fui lá fazer uma entrevista lá com o Marcelo Clauri, que é o presidente do Conselho para a América Latina da Shein, e também um grande investidor. Ele é CEO da Bicycle, um grande veículo de investimentos aqui na América Latina. Ele foi
COO? Sim, ou como é que é? De tecnologia? CTO. Que é CTO. Foi CTO do SoftBank por muito tempo. Enfim, ele é uma grande pessoa. E aí eu entrevistei ele, literalmente, porque ele tem 2 metros de altura. E eu entrevistei ele. E aí o Ian, ao final da entrevista, veio falar comigo. Ele disse que é um fã do podcast, que escuta o podcast todos os dias. Tô sempre com a diária dele. Então, um beijo para o Ian. E um beijo pra todo mundo, tá bom? Tchau, tchau.